Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saloscast. Hoje estou aqui com o Rodrigo Araújo, professor de filosofia, celebrante também de casamentos, que vai nos ensinar sobre como a gente pega todo o conhecimento da filosofia e traz para a nossa prática pessoal, como a gente traz os conceitos para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Estou muito feliz de receber um professor que vai trazer esse nível de conhecimento para nós, para que a gente pense um pouco fora da caixa. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje. Realmente é uma pergunta um tanto quanto desafiadora, né? Tanto em relação ao próprio conceito de filosofia, que eu tenho certeza que muitas pessoas talvez o definam de forma diferente, quanto à ideia de levar a filosofia à prática, algo que nos dias de hoje não é tão comum, onde se entende a filosofia mais como um exercício intelectual, racional ou teórico, né, e não com um compromisso de que seja de fato levado à prática, né? Contudo, a gente vai perceber que as escolas de filosofia ao longo da história, tanto as ocidentais quanto as orientais, elas desenvolviam métodos de aplicação dos ensinamentos. Então, uma escola de filosofia, ela não tinha outro propósito a não ser fazer com que os seus participantes, os seus membros, vivessem os ensinamentos que eram propagados por aquela escola. Isso lhes conferia identidade. Isso fazia com que eles tivessem moral para pertencer àquela instituição. Então, todas as escolas, desde as mais distintas entre si, elas buscavam validar o seu conhecimento através do exercício prático, que nada mais é do que uma forma de vida. Uhum. Então a filosofia é um elemento que, de alguma forma, né, que a redundância, de alguma forma vai dar forma à tua vida. Então, independente do que se seja profissionalmente, pessoalmente, ser filósofo é uma forma de vida. E essa forma de vida tu vai construir através do conhecimento que a filosofia vai te trazer através desses princípios, desses valores que ela carrega e que vai melhorar o entendimento sobre o todo. O conhecimento ele é fundamental, mas ele precisa ser levado à prática. Eu posso passar a vida inteira acumulando conhecimento sem buscar sabedoria. Saca? Interessante. Trazer essa diferença entre Eu posso conhecimento. posso passar a vida inteira acumulando conhecimento e não conseguir aplicar. Hum, E isso é muito comum. Então, muitas vezes o que nos falta são ferramentas que façam com que nós possamos nos apropriar de fato desse conhecimento e utilizar ele da forma correta, no momento certo, com a intensidade certa. E isso vai depender muito do nosso discernimento, da nossa maturidade, da nossa disposição, às vezes coragem em utilizar aquilo na nossa vida. Porque dizer que sabe é bastante ousado. Então, muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma teoria, porque imagina se eu levo à prática e descubro que eu sei resolver aquilo. Nesse exato momento eu gero uma responsabilidade. A partir daquele momento eu não consigo mais me desfazer dela. A partir do momento que eu sei, eu me torno responsável por esse saber. uhum. Eu fico pensando a responsabilidade que tu tem consigo mesmo e com o outro no momento que tu sabe e agora tu precisa colocar em prática e perpetuar isso que tu aprendeu, conheceu e agora precisa ensinar os outros também para abrir esse conhecimento para outras pessoas. Aí existe a possibilidade de ser ou não um agente transmissor desse conhecimento. Porque eu posso simplesmente me desenvolver e não ter o compromisso de transmitir, de propagar, de ser um exemplo desse conhecimento. Eu não sou obrigado. Agora, se eu tenho uma veia pedagógica,
né? Ou um compromisso que eu tenho não só comigo, mas com o próximo. Eu vou tentar oferecer para o outro o meu melhor. E o meu melhor é o meu conhecimento. E isso não se limita à área da filosofia. Isso se expande para todos os aspectos e conhecimentos que a gente vai ter acesso, né, ao longo da vida. De ser um propagador, Hum. né, de ser um transmissor desse conhecimento. E é interessante que a gente não está falando aqui de nenhum conhecimento técnico. A gente está falando de conhecimento, falando de sabedoria, e não entramos nesse aspecto, né? Curioso. Uhum. Como a gente parece que sente que quando a gente fala de conhecimento e de filosofia, a gente está falando de alguma forma de ideias, de valores, de virtudes que não são fruto apenas do desenvolvimento acadêmico e intelectual, Sim. mas elas nascem e despertam através de parece que de um outro processo, de um outro movimento que nós fazemos em direção a esse saber, né? Isso é curioso. E essa diferença entre o conhecimento e a sabedoria, o pessoal às vezes pode não entender o significado e se eles são coisas distintas ou eles estão um dentro do outro, mas num nível de consciência talvez diferente. Bom, a, a filosofia, enquanto conceito, né, o que chega até nós hoje é que ela é uma contração de dois termos, né, filo e sofia. Conta as antigas tradições que quando Pitágoras retorna do Egito, então olha só, vou abrir um parênteses aqui, né, como o Egito está fazendo os alicerces e a fundação da filosofia ocidental. Quando Pitágoras retorna do Egito, ele fica um tempo lá em formação, em peregrinação. Quando ele retorna, os discípulos de Crotona, onde ficava a escola dele, recebem o mestre e conta que os discípulos perguntam, né? Ó, oh, sábio, que falta o senhor fez? Nos conte como foi a sua estadia no Egito. E ele diz, uma das coisas que descobri é que não sou sábio. Eu sou um buscador da sabedoria. Os verdadeiros sábios estão lá. E diz que desse retorno de Pitágoras do Egito é que nasce o termo buscador da sabedoria, ou amante da sabedoria, ou amigo da sabedoria, que é uma das as definições desse prefixo philo, né, que é do grego antigo. Então, quando a gente fala de sabedoria, nós estamos falando de conhecimentos superiores. E todos os sábios que nós encontramos aí ao longo da história da humanidade, os grandes mestres da humanidade, eles são chamados não porque tinham conhecimento técnico ou teórico, mas era porque eles dominavam um tipo de saber muito específico, que era o saber ser humano. Então, eles sabiam amar, eles sabiam ser generosos, eles sabiam ser caridosos, ser pacientes, ser uh, bondosos, honrados, honestos. Então, eu acredito que o conhecimento ele vai pavimentar o nosso caminho para que um dia nós possamos acessar essa sabedoria. E aí eu fico pensando qual é a resposta se ele pergunta lá para os sábios onde ele estava, né? Assim como quando ele retornou, perguntaram para ele aí como é que foi, e aí ele falou: Não, eu descobri que os sábios estão lá, eu sou um buscador, né? E aí se pergunta para quem está lá. Talvez seria a mesma resposta, porque eles também estão buscando o conhecimento e a sabedoria para ensinar quem chega lá. E eu, agora pensando, parece que é uma escadinha aonde eu, tu, a gente também está buscando conhecimento. E em algum momento as pessoas chegam para buscar o conhecimento contigo, assim como eu estou fazendo agora. Então parece que é uma escadinha e esse conhecimento ele vai se perpetuando. Chega um ponto que nós nos deparamos com um mistério. Chega um ponto que a sabedoria ela é velada. Uhum. Nós
temos condições de acessar o conhecimento até determinado ponto. E que ponto é esse? Depois nós não temos. Qual é o. Eu vou falando, se a gente pode fazer uma relação com o nossa condição física. Uhum. Qual é o nosso limite? Até onde a gente consegue ir? Até onde a gente consegue expandir e desenvolver? Será que a gente consegue fazer esse mesmo exercício em termos de consciência, de percepção da realidade? Nós temos uma limitação física em relação aos exercícios físicos. Nós temos uma limitação psíquica em relação aos nossos exercícios e experiências emocionais. Nós temos uma limitação intelectual em relação aos temas racionais do intelecto. Mas e o espírito? E a espiritualidade? E as capacidades superiores do ser humano? Então, eu imagino, quando tu conhece sábios que conseguem dominar aspectos da condição humana que para nós são inalcançáveis, inatingíveis, nós dizemos não, eu não sou mestre, eu conheci os caras. Tipo, eu tinha uma meta, mas depois que eu conheci os caras, eu dobrei a meta. Sim, faz muito Eu sentido. fui pra lá. É assim, imagina a gente. Eu acho que eu corro. Eu sou um bom corredor, né? Sei lá, um fundista. Uhum. E, e aí. Não, vamos usar outro exemplo. Eu corro uns 100 metros. E tenho minha referência aqui na cidade. Até um dia que eu viajo e conheço o Usain Bolt. Eu achava que corria até conhecer o cara. O cara extrapolou os meus limites na milésima potência. Então hoje eu estou buscando ser o que aquela pessoa que eu conheci já é. E é interessante tu trazer isso porque a gente conversou com alguns treinadores de corrida e um deles trouxe justamente essa reflexão que essas super pessoas, enfim, pessoas que têm através do treinamento, genética e todo o processo que faz eles serem diferentes, essas pessoas abrem os caminhos para as outras acreditarem e tentar buscar também esse êxito. Isso é fantástico. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. E isso deveria servir de exemplo, acho que para todos os âmbitos. Nós precisamos de seres humanos dispostos ao sacrifício. Uhum. Porque se eles chegaram onde chegaram, é porque eles sacrificaram muito de si. Em nome do propósito, em nome do sonho, do ideal que eles buscavam, para que um dia se tornassem uma referência, sabe? Eles botaram o ponto futuro um pouco mais distante. Eles aumentaram a capacidade humana de sonhar com algo. E por que não com a filosofia ou com os valores humanos? Sabe? E na verdade, isso acontece desde que o mundo é mundo. Né? Dentro da nossa tradição cristã, os seres humanos que extrapolaram os limites desse desenvolvimento de valores humanos e se tornaram as referências nesse quesito, nós chamamos de santos. Eles se santificaram. Uhum. Né? Então, esses deuses sagrados do atletismo, do futebol, da natação, etc., né, de alguma forma fizeram dentro do esporte o que seres humanos fizeram a nível espiritual. Quando tu traz a palavra sacrifício, às vezes o pessoal associa somente com sofrimento. E o sacrifício não necessariamente é um sinônimo do sofrimento, mas sim de tu abdicar de algumas coisas em prol de outras, mas porque tu queres chegar em algum lugar que tu precisa executar determinadas ações. Assim, sacrifício, eu gosto de etimologia, né? Vamos lá para duas outras contrações, né? Sacro ofício, trabalho sagrado. Isso é o sacrifício.
E a gente tem muitas ideias pré-concebidas baseadas num inconsciente coletivo, onde não denotam a realidade do termo nem do que se pretende. Sei lá, vamos fazer um exercício aqui, fazer um exercício com o pessoal que está em casa. Imaginem um filósofo. Como seria o rosto de um filósofo? 3 segundos. Imaginaram? Imaginou, Henrique? Como é que é o rosto do filósofo? É com um semblante de tranquilidade, alguns tons grisalhos e com uma postura assim assim, como se tivesse concentrado, tranquilo, pensando em todas aquelas coisas que estão chegando na sua mente e a partir daí conseguir formatar conclusões. E a gente está falando desde o início da importância da prática da filosofia. Como é que a gente vai entender que a filosofia é algo que tem que ser vivido, aplicado no cotidiano, nas coisas mais corriqueiras, se no inconsciente coletivo a gente tem a ideia do tiozinho sentado, meditando, né? Tons grisalhos, tons grisalhos. Aí parece que só quem tem tons grisalhos pode, né? E daí, tipo, se tu senta do meu lado num banco de praça, tu vai olhar para mim e vai dizer, é um filósofo. Não vai. Sabe por quê? São os famosos preconceitos. Uhum. Né? A gente coloca as coisas dentro de caixinhas, né, de aparências, e que a realidade não confirma. E, na verdade, só nos limita a compreensão das coisas. Uhum. Né? Esse é só um estereótipo. Só um estereótipo. De mais uma coisa que a gente estereotipa. De mais uma coisa que a gente estereotipa. E aí, outra questão, né? Por que não é uma senhora? Pelo menos uma senhora. Não, mas é um senhor, é um homem. Né? Eu falo isso porque eu fui formado por professoras, por filósofas, por mais de 10 anos. As minhas mestras eram mestras. Eram mulheres. Filósofas com uma capacidade de transmissão de conhecimento, uma sabedoria, uma amorosidade, um compromisso, uma coragem, uma fibra. Mulheres. Então, quando a gente desmistifica essas coisas, a gente entende, né, que já vou chegar no sacrifício, tá? Não esqueci. A gente entende que essas identidades elas estão para além das aparências físicas, mas é uma atitude da alma. Ser filósofo é uma atitude da alma, é uma postura da alma humana. Tá muito mais a ver com não com o que tu tá fazendo, mas como você faz as coisas. Como você encara a vida, como você encara os problemas, como você encara o trabalho, como você encara um relacionamento, um compromisso de ir na academia. Tu acha que um filósofo vai na academia do mesmo jeito que alguém que não tá nem aí pra nada? Uhum. Porque ele tá vivendo aquilo ali tá introjetado, tem uma série de princípios guiando ele desde o momento que ele dorme até o momento que ele levanta, até a hora que ele veste a roupa vai pra academia e chega lá. Sabe? É uma forma de vida. A gente pode voltar aí e falar mais disso. Mas quando a gente fala de sacrifício, por exemplo, a gente está falando de algo que deve ser. O sacrifício, vamos trocar a palavra sacrifício, já que ela é tão contaminada, para oferenda. Oferenda, uma oferta. Muda totalmente. Parece o contexto na nossa cabeça que tem um significado deturpado, né? Né? Mas é a mesma coisa. Né? E o que nós sacrificamos, o que nós oferecemos, são sacrifícios. Né? Não é nada ruim. Talvez o que torne a oferta ou a oferenda algo penoso é quando nós temos apego àquilo que nós estamos ofertando. Ah. Essa é a questão. Por quê? Se a gente falar, vamos falar dos sacrifícios gregos ou egípcios, ou quando a gente tinha aquelas ideias do sacrifício na Índia, eles sacrificavam o melhor. Independente do que fosse. Uhum.
mas era o melhor. O melhor animal, ou a melhor colheita, ou o melhor terreno, a melhor montanha. Era o melhor, porque era a oferenda, era a oferta. Então tu sacrifica o que tu tem de melhor, tu oferece o que tu tem de melhor para algo maior. Então, se nós, dentro da Nova Acrópole, né, que é uma escola de voluntários, ela só existe porque de alguma forma as pessoas oferecem o que tem de bom. Uhum. E às vezes sacrificam coisas pessoais para estarem lá. Então, quando a gente fala desse sacrifício desses dos atletas, e que é dolorido. Não vamos dizer que não é, claro que é. Mas essa é a diferença. Essa é a diferença. É com dor e tudo. Uhum. É com dor e tudo. É o que se busca, o que se quer, qual é o preço que tu está disposto a pagar. Agora, se tu não está disposto a sacrificar nada pessoal em nome de algo maior, tu vai nascer, viver e morrer e não vai fazer falta nenhuma. Com todo o meu respeito, assim, mas na boa, tu não vai fazer. Infelizmente, você não vai fazer diferença. É legal tu trazer essa questão do estereótipo e associado à questão do estereótipo, tu trazer essa questão do que é filosofar. Porque em que momento a pessoa se torna um filósofo ou não? Por que todo mundo não tem um pouquinho desse dessa atitude, dessa missão do filósofo no momento que ela está buscando melhorar a si mesmo e a partir disso ofertar aquilo que ela tem de melhor até esse momento, porque ela está buscando melhorar cada vez mais, mas dentro dessa sociedade de caixas que a gente vive, agora tu é filósofo, agora tu não é mais, agora tu é um super filósofo. Então, todo mundo pode ter um pouco desses conceitos e dessas premissas de Sim, ser um filósofo, né? sim, com certeza. Eu ousaria dizer que nós nascemos com esse germe. Nós nascemos com o DNA do filósofo. Porque esse é o sentido da vida. Questionar. Não buscar a sabedoria. Hum, Questionar é um processo passivo. Buscar é ativo. Né? Se um dia te disseram que a dúvida te levou a algum lugar, pense bem. Dúvida não move ninguém. A dúvida paralisa. A dúvida paralisa. O que te move é a esperança da resposta. A dúvida é um processo de estagnação. Rompe a dúvida, dá um passo, vai buscar a resposta. Né? Não fica parado simplesmente alimentando a dúvida de dúvida em dúvida. De dúvida em dúvida. Tu vai ficar. É como se ligasse um carro toda potência atolado na lama. Tu vai forçar ele, tu vai acelerar, ele vai respingar barro para tudo que é lado, mas tu vai olhar pro lado, a paisagem é a mesma há anos, não vai sair do lugar. A tua consciência não saiu do lugar. sim. Porque tu olha pro lado e não enxerga nada de diferente. Tu precisa sair do lugar para encontrar novas paisagens, novas imagens, novas experiências de vida. Fazer, fazer escolhas. Tu que tá em dúvida, faça uma escolha. Mas daí tu não quer escolher e vai ficar parado, né? Tu tem proposta por aqui ou por aqui? Vai agora. 2 anos depois, tá o cara parado na bifurcação aqui. Não. Escolhe o caminho, vai! O máximo que vai acontecer é escolher o caminho errado e tu descobrir de fato que aquele não era o melhor caminho. Essa é uma conclusão maravilhosa, Sim. né? É uma conclusão fantástica. Finalmente descobri agora, eu tenho certeza que, bom, por lá vai ser melhor. Perfeito. Dentro do contexto da saúde, como que a filosofia traz esse conceito de saúde? Até porque hoje falam muito sobre corpo e mente, que as coisas são unidades, mas são conectadas, não tem como se desfazer.
E a partir disso, como que a gente busca essa saúde, entre aspas, plena, ou o que que é essa saúde plena, numa sociedade que hoje busca muitas coisas baseadas em distorções, estética, dinheiro, às vezes num nível que tira a saúde dentro do meu conceito de saúde. Então, tem algumas coisas que parece que estão desconfiguradas e não sei para qual caminho vai ir daqui a uns anos. né? Não sabemos, né? A saúde ela é um tema que teve também sempre presente dentro da filosofia, né? Seja oriental quanto a filosofia ocidental. Uma coisa que nós podemos resgatar assim de antigas tradições é que se concebia que aqui vem duas coisas, né? Nós temos a possibilidade de nós vivemos a sociedade do tratamento. Nós não vivemos mais na sociedade da cura. As antigas civilizações elas buscavam a cura. E hoje nós tratamos de doença em doença, de limitação em limitação, de remédio em remédio, vamos tratando. Mas parece que se perdeu a identidade da cura, de curar-se de algo. Né? Porque a cura é a transmutação da doença em saúde. Então talvez houvesse alguma alquimia nesses processos, que faz com que nós pudéssemos transmutar esses chumbos da alma em ouro, em coisas luminosas, em saúde, em luz. Então se entendia que para a gente buscar a cura, nós precisávamos encontrar as causas. E as causas, muitas vezes, não estão fora. As causas estão dentro. Então, o ser humano, ele é mais do que o seu aspecto físico. Ele é mais do que o seu corpo físico. Ele tem dimensões mais sutis que vão determinar diretamente o funcionamento e a saúde desse corpo físico. Hoje é sabido que a saúde emocional, ela impacta diretamente a saúde física, de diversas formas, de formas até bastante contundentes. É algo que é difícil de mensurar cientificamente, porque talvez nós não tenhamos equipamentos de fato para medir as vibrações de pensamentos e sentimentos destrutivos, baixos, maldosos, etc. Mas o que isso impacta no corpo é inegável. E a gente não precisa nem fazer uma grande tese aqui. Vamos fazer algo bem simples, assim. E a gente está fazendo um podcast que trata muito de saúde, desenvolvimento físico, né, e personal trainer, Nutricionista, e atletas, e sei lá, tem muita gente que, sei lá, só faz uma academia, né, vai na academia, faz uma musculação, ou faz um crossfit, beleza. Antes, hoje é dia de treino. E antes de ir pro treino, tu brigou com alguém. Discutiu com alguém. Um familiar, ou um cônjuge, um amigo no trabalho. Tá estressado, tu tá bravo, aquilo lá mexeu contigo. Como será? Será que isso vai afetar o desempenho do teu treino? Vai. Vai, né? Vai. Ou tu, sei lá, um ente querido sofre um acidente. Talvez tu não tenha nem condições de treinar. Mas fisicamente não te aconteceu nada. Teu corpo, mas teu coração tá machucado. Sede da alma. E quando a gente toca nessa identidade sutil, a gente vai perceber que ela é a fonte
não só às vezes das doenças, mas também da saúde. É quando tu fala dor no coração, que é justamente o relato que as pessoas trazem, né? Ai, uma dor no coração. O que que é, né, essa dor no coração e como que isso vai impactar justamente no, no fato dele agir? Porque, nossa, é uma dor no coração mesmo. Sei lá, mas assim, apesar disso, na dúvida, procure um cardiologista, Muito bom. né? Vamos brincar com essas coisas, tá, pessoal? Mas por que que a gente fala o coração, né? O coração dizem que é a morada da nossa consciência. É onde habita a nossa consciência mais profunda. Quando nós vamos fazer uma afirmação de identidade, de eu, sei lá, eu sou filho de fulano e fulana, ou eu sou pai do fulaninho, ou eu sou o marido, ou eu sou filósofo, ou eu sou um... Onde é que a gente leva a mão? No peito. Eu sou o pai do fulano, eu sou... Eu sou. Eu. E isso é atávico. No coração tem algum mistério. Hoje se sabe que o coração possui centenas de neurônios, que é capaz de armazenar e condensar emoções, sentimentos, pensamentos. Esse é o grande centro do ser humano. É o grande coração. Diz a mitologia egípcia que quando nós morremos, o nosso coração é pesado numa balança. Né, na balança de Maat, que é a deusa da justiça. E o nosso coração, se o nosso coração for mais pesado que a pena de Maat, nós voltamos por uma nova existência na Terra. Até que o nosso coração se purifique e fique tão leve quanto a pena da deusa da justiça. Até que eu morra com o coração leve como uma pena. Sem mágoas, sem dívidas, sem tristezas, sem rancores, sem vingança, sem medos. Coração leve. E se for leve, aí eu sigo o meu caminho no Amente, que é o outro mundo dos egípcios. Então o coração ele tem esses grandes mistérios. Uhum. Então cuidar bem do coração está muito relacionado com os nossos afetos, com o que nós gostamos, quais são os nossos gostos, o que é importante para mim. Olha só, o que me importa. O que te importa é o que tu tem dentro do coração. O que é importar? Importar é trazer para dentro. Quando a gente vai uma camiseta importada da China, veio de fora para dentro. Ou seja, o que é importante, o que foi importado de fora para dentro. Então, o que tu leva no coração? Se as coisas e a gente pode trazer para dentro coisas ruins. Nós podemos nos importar por coisas ruins, coisas que nos fazem mal. Dentro dessa história que tu trouxe da mitologia, essa relação dos pesos, no momento que tu, a princípio, desenvolve mais o teu conhecimento, busca essa sabedoria e tem ali a questão dessa neurogênese, então, os neurônios que estão ali no coração, né, como tu trouxeste. No caso, ele não pesaria mais por tu estar colocando massa ali naquele... Ou é um peso diferente? Ela tá falando sobre outra situação nesse fato de ser leve como essa pena. Não sei se eu entendia. Por exemplo, vamos supor que a pessoa... Vamos pegar aí o exercício físico, onde a pessoa melhorou ali a sua angiogênese, então ela tem mais vasos sanguíneos, tem uma melhor irrigação, até ganhou um pouco de hipertrofia ali ventricular, enfim, por conta do exercício, ela poderia ter esse coração um pouco mais pesado, né? Músculo coração. Exato, exatamente. E aí, no caso, essa história da mitologia não tem a ver com isso. Não tem a ver, senão os fisiculturistas não entravam no céu, né? Coitados caras. Não, beleza, e por que eu te perguntei? Justamente porque
Às vezes, quem tem sempre o viés do exercício poderia ter levado a reflexão para esse mesmo lado e pensar, "Bam, então eu vou parar de fazer exercício que o meu coração vai ficar forte." Não se trata do peso físico, Uhum. né, mas justamente do peso dessas emoções, né? Por exemplo, quando que nós dizemos que, sei lá, que quando a gente entra num ambiente pesado, Uhum. uma atmosfera pesada. Então, o peso nesse sentido, ele não é literal, né? Ele é no sentido figurado, Sim. né? Quando a gente diz, bah, sei lá, fiz uma terapia e saí mais leve. Não foi porque o coração perdeu massa, Uhum. né? Foi porque a gente tirou um peso das nossas costas. E, inclusive, esses pesos dos quais a gente está falando aqui, esses pesos da alma, vamos chamar assim, eles não nos fortalecem, eles só nos cansam. Eles só nos cansam. É disso que se trata. Então, saber deixar esses pesos para trás, não ficar carregando pesos em vão, não se cansar com coisas que não valem o nosso cansaço. Isso é muito importante. E a filosofia teria muito a aportar nesse sentido. Uhum. É exatamente isso. Também está muito ligado com a questão da espiritualidade e esses conceitos filosóficos eles vão ajudar a tu entender o que está gerando esse desconforto ou visualizar as coisas de uma forma diferente para deixar as coisas mais leves. É, a gente vai desenvolvendo algo que é muito importante, que é o discernimento. Quando a gente falou ali das escolhas e de escolher caminhos, da dúvida, o que destrava a dúvida é o discernimento. É saber discernir entre o bom e o mal, Uhum. fazer escolhas, né? Isso é muito difícil. E deixar algo para trás é uma escolha, é uma renúncia. E a gente falou lá do sacrifício. Às vezes o que dói é deixar algo para trás, Uhum. é sacrificar algo, por mais que às vezes aquilo a gente entenda que aquilo só mais nos atrapalha do que ajuda, mas a gente gosta, Sim. a gente tem um apego, aquilo é importante. Então, expandir a consciência, compreender a ideia da espiritualidade não só como um aspecto religioso, mas como uma forma de ver a vida, né? Compreender que a vida ela é repleta de leis e essas leis são divinas, porque não foram os homens que inventaram, são as leis da vida. São as leis que regem não só a nossa vida, mas a vida do universo inteiro. Filósofos como Aristóteles, né, o grande cientista, o que funda a ciência moderna no Ocidente, ele dizia que a ciência é o caminho para encontrar Deus. Só que a ciência em algum momento isso se perdeu. Por quê? Era compreender o mistério de Deus através da natureza, das leis que regem a natureza. Ele dizia que a filosofia nasce do espanto, do estarrecimento diante da beleza, da complexidade, da perfeição da natureza. E isso já estava aqui. Nós não inventamos nada. Nós não criamos lei nenhuma. O nosso destino, o nosso sentido de vida é buscar a sabedoria. A sabedoria que já estava aqui. Por isso que ser filósofo é nato. Todos já nascemos com isso. E buscar a sabedoria, de alguma forma, é buscar a compreensão, é se aproximar de Deus. É estar mais perto do seu propósito, é saber obedecer às suas leis, compreender essas leis. Uhum. E isso vai nos aproximando da natureza, vai nos conectando com algo maior, vai gerando um respeito, né, uma compreensão, uma relação, uma fraternidade, vai fazendo com que a gente conheça nós mesmos. Olha o corpo, que máquina fabulosa! É uma máquina tão complexa e incrível e magnífica que são incontáveis as especialidades, né, de doutores e médicos e todas as formas de
profissionais da saúde que existem, que são especializados em cada aspecto do corpo, porque ele é muito complexo. É impossível um ser humano abarcar, em termos de conhecimento, todo o funcionamento de um corpo humano. Com seus bilhões de células e dezenas de órgãos e todo o seu funcionamento, enfim. Mas o corpo está aí. E, Rodrigo, a gente pode falar um pouquinho sobre a intuição e como que essa intuição, ela acaba, se ela é uma consequência do nosso desenvolvimento ou ela é uma coisa inata, assim, do ser humano, porque às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, ah, não, mas a minha intuição diz isso. Mas essa intuição, ela tá baseada em quê? E o quanto essa intuição pode estar enviesada ou não? É uma boa pergunta. Né? A princípio, todos nós possuímos um aspecto intuicional. O ser humano é composto, segundo as antigas tradições védicas, por 4 veículos inferiores que compõem a personalidade humana, que diz respeito ao aspecto físico, energético, prânico, astral e mental concreto. E 3 aspectos superiores que diz respeito ao aspecto da mente, humanas, a mente pura, o aspecto búdico, que é o intuicional, e o aspecto átmico, ou atma, que é a vontade humana. Na verdade, já não é nem humana, é a vontade divina. Né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, é dessa vontade. Então o ser humano de alguma forma deveria se desenvolver para conseguir conceber a vontade divina. E essa vontade divina passaria por uma intuição. Não é um processo racional lógico. É uma captação direta. É um saber. Como tu sabe? Eu não sei como é que eu sei, eu só sei. Eu só sei que é assim, eu não sei explicar muito bem. Durante um bom tempo, nos últimos anos, eu vinha com uma ideia de fazer batizados. E eu, mas como é que eu vou fazer batizado? E a vozinha lá dentro dizia, não, te vira, né? Dá um jeito. Mas eu não sei. Tu tem que fazer batizado. Tu tem que fazer batizado. E eu, tá. Mas eu não sei. Daí eu vi alguma. Não, vou pesquisar na internet. Foi só pra descobrir o que eu não deveria fazer. Mas foi bom. Né? Foi importante. Até um dia que eu tive uma intuição. Até o dia que eu tive uma intuição. Onde veio. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode. A princípio Não, pode. porque é algo muito íntimo, muito Ah, pessoal. não. Aí, se tu acha que pra ti pode falar, pra nós não tem problema. Pode. É que é algo diferente. Uhum. Eu tava na iminência de dormir, nem tava em casa, tava viajando a trabalho. E aí me veio a cena do Rei Leão, a abertura do desenho do Rei Leão. Não sei se vocês sabem, que é onde tem a música do Ciclo Sem Fim. Aí, coisa, é muito legal. É muito bonita aquela. E fazia anos que eu não vi o desenho, eu nem vi o novo, até que saiu do filme É muito 3D, bom. eu não vi, mas eu tava. E aí veio aquela cena, e aí eu vi o Simba, né, sendo erguido pelo Rafiki. E aquilo era um batizado. O Rei Leão começa com um batizado. E quando eu me dei conta disso, eu enxerguei toda a estrutura do batizado como deveria ser feito. Né? Alguns chamam de canalização. Tu tem uma percepção completa do que tu deve fazer, tu só recebe aquilo. É como se fosse um download muito rápido. Que tu não dá conta. Tu só. E aí eu levantei assim e tive que sair anotando as coisas para não esquecer. Porque era muito rápido e muito claro. E esses são processos de intuição.
pela minha experiência, não são, às vezes o que nós chamamos de intuição, pode ser, não vou julgar ninguém, mas às vezes são processos que não são muito limpos, né? Estão contaminados com expectativas, com desejos, com medos, né? Então é bom. Quer saber se a intuição, anota se toda vez que tu tem uma intuição aquilo acontece. Sim. É um bom termômetro, né? Daqui a pouco a gente está chamando outras coisas de intuição. E então a intuição é essa, é uma sabedoria, né? O Siddhartha Gautama, quando atinge a iluminação, quando atinge o Nirvana e atinge a condição de Buda, primeiro Buda, ele desperta plenamente o seu veículo búdico. Por isso que o nome dele é Buda. Uhum. Por isso que ele desperta sob a árvore Bodhi, né, na antiga Índia. Então, o aspecto intuicional, ele é algo muito profundo, que determina muitas vezes os sábios. Porque quando tu pergunta, quando tu tá diante dos sábios, ou sei lá, vamos ver os filmes, ou vermos um livro, tu faz uma pergunta pro sábio, ele não fica intelectualizando. Ele te dá uma resposta. Ele só sabe. Ele não te interroga. E às vezes a resposta dele é tão seca, é tão direta que parece um enigma. Como que eu vou resolver isso agora? Ele só é isso. Tu não queria a resposta é. Só que ele já viu tudo. Ele só sabe. E aí depois tu vai entender, tu leva aquilo como uma premissa e descobre, né? Isso acontece com Sócrates. Quando ele vai no oráculo de Delfos e pergunta pro oráculo, para Pitonisa, quem era o homem mais sábio da Grécia. E a Pitonisa diz: és tu, Sócrates. E ele entra em uma crise profunda, verdadeira, porque ele ele tinha certeza absoluta que não era ele. E aí ele diz: bom, então os deuses erraram. E se os deuses erraram, será que eles existem? Se isso acontece hoje em dia, já fazem um churrasco e saem gritando: eu sou Deus. E aí é que começa a jornada dele em busca da sabedoria. Né? Então ele vai interrogar os grandes homens da sua época para descobrir o que eles sabem, como se ele quisesse provar para Pitonisa que ele tinha encontrado homens mais sábios que ele. Só que passam-se os anos, as décadas, e ele acaba descobrindo de fato que todos os homens que ele conheceu do seu tempo achavam que sabiam. Mas na verdade não sabiam. E na humilde busca dele pela sabedoria, ele chega à conclusão, antes de morrer, de que ele tinha entendido, ele partia em paz, porque ele tinha entendido que o oráculo estava certo. Que legal. Que ele era o homem mais sábio da Grécia, porque ele sabia que nada sabia. Excelente. É legal tu trazer a questão do batizado, porque toda a tua trajetória da vida teve um momento que tu teve uma oportunidade aonde tu conseguiu colocar para fora tudo que tu construiu e aprendeu até aqui para concretizar e gravar momentos importantes de outras pessoas. Então traz um pouquinho pro pessoal do teu trabalho como celebrante e como isso foi construído através de todo esse teu conhecimento. Tá. Os ritos e celebrações, eles nos conectam com a vida. Eles nos conectam com a natureza. Toda a natureza funciona baseada num sistema cíclico. Hoje nós estamos aqui já sentindo os primeiros sinais do outono. Já não está calor como estava uns dias atrás. Os dias já estão ficando mais curtos, um ciclo está acabando. E eu só queria fazer uma pequena analogia. O que falta é o resgate do sentido ritual da vida, do sentido cerimonial da vida. E é isso que eu faço com o meu trabalho de celebrante e agora com os batizados. Nós precisamos resgatar isso porque o ser humano se conecta com o fluxo da vida e da natureza através dos ritos e das cerimônias.
A natureza, ela tem marcos fixos, como as estações, por exemplo, como os anos, são marcos fixos. E a natureza não questiona a transição desses marcos. A partir do equinócio de outono, o outono começa. E não há retorno. É dali para frente, é uma nova etapa. E as coisas vão acontecer como elas devem acontecer. Então, quando nós nos propomos a começar algo, uma sugestão, façam uma cerimônia de inauguração, de início. Iniciem um novo projeto, uma nova etapa e marquem isso com um rito. Façam um rito daquilo que for sagrado para vocês. Num lugar sagrado, num momento importante, com o estado de espírito correto, com a consciência correta. Acendam uma vela, acendam um incenso, façam a oração que mais toca a vocês. Escrevam, ofereçam aquele momento. Se puder, convidem pessoas para participar daquele momento com vocês. Esses são os convidados. Toda celebração tem convidados. Os convidados são aqueles que vocês querem que vivam com vocês aquela próxima etapa. São os convidas. Convidas. Eu quero que eles estejam comigo naquele momento. Vivam comigo aquela etapa. E eu acredito que dessa forma nós vamos ter muito mais êxito em tudo que nós começarmos. Uma academia. Vou começar a treinar. Sacraliza aquilo. Não é toda segunda um recomeço, mas escolhe um dia, experimenta fazer isso. E é daquele dia para frente. Aquele é um marco. E no ano que vem, naquele dia, eu vou comemorar 1 ano de que eu comecei a fazer isso, esse projeto, esse treino, esse desenvolvimento, esse relacionamento. Consagrem isso. Isso faz com que nós entremos no fluxo da vida. Porque a gente vai estar obedecendo a uma lei que é eterna, que é a lei dos ciclos. E a gente, toda vez que a gente passar por aquele ponto, a gente vai se renovar. Os ciclos, eles nos renovam. E a gente marca pontos de início porque eles também são pontos de chegada. Esse é o movimento cíclico da vida. Então, se eu pudesse transcender o aspecto do casamento, que nós possamos aplicar isso em todas as coisas da vida, todas as coisas importantes da vida, que nós queiramos fazer de verdade, sacraliza. Faz uma cerimônia, faz um rito, porque todos nós temos algo de sagrado em nós, todos nós temos algo de sacerdote. Todos nós podemos ser um pouco a partir do momento que a gente entende que está num grande templo que é a natureza, que a gente se reconhece como alguém ou algo, como alguém que tem algo, ou algo que tem algo de divino. Uhum. Acho que isso é importante. E o casamento, as celebrações de casamento, são cerimônias que com o tempo vieram perdendo seu significado e valor. E quando a cerimônia de casamento perde significado e valor, toda a sociedade adoece. Tu consegue fazer uma reflexão do porquê isso se perdeu? Ou aonde se perdeu? Se isso tem a ver, assim, com todo esse contexto que a gente está inserido hoje e como a gente vai ter que ser blindado em algumas coisas para que não perca o resto que ficou. É o materialismo, né? Eu poderia entrar em todos os processos históricos e filosóficos que levaram a uma perda gradual do sentido simbólico e psicológico das celebrações. Né? Uma visão extremamente materialista, nihilista, ateísta, existencialista, todos essas escolas materialistas do início do século XX, final do século XIX, fizeram com que a nossa sociedade ficasse ressecada.
ressecada pela falta de poesia, pela falta de símbolo, pela falta de valor a essas as mensagens intrínsecas ao divino, ao sagrado. Tudo isso passou a ser considerado sintoma de pessoas com pouca inteligência, né? Que tinham tão pouca inteligência que ainda acreditavam nessas coisas. Né? E quando nós perdemos os símbolos, os significados, as coisas se esvaziam e se corrompem. Realmente perdem o sentido, e daí as coisas são porque são. Ou são porque são convenções sociais. E nada mais limitador. A gente acaba caindo nessa simplificação de definição porque a gente perdeu a capacidade de interpretar os símbolos das celebrações. O que cada coisa daquela representa. O que cada momento representa. E isso se perde socialmente, porque também se perde de alguma. As próprias instituições religiosas caíram num vórtice de negação simbólica. Porque a partir do, filosoficamente a gente cai no materialismo, só que a gente entrou numa era em que as instituições religiosas caíram para um literalismo que é tão prejudicial quanto. Onde as coisas não têm valor simbólico, mas só valor em si. Né? Se eu boto uma rosa nesse copo, o que é isso aqui? É um copo com uma rosa. E o que ele simboliza? Simboliza um copo com uma rosa. Ah, morreu? O que poderia simbolizar isso? Um carinho, um cuidado, uma beleza, uma gentileza. Isso que está simbolizando. A rosa poderia simbolizar um valor? Poderia simbolizar uma virtude? Poderia simbolizar algo de bom que eu colhi no caminho da minha vida e estou te oferecendo? Esse é o símbolo do buquê do casamento? Que ninguém sabe mais? Eu nem imaginava. Que ninguém sabe mais? Buquê do casamento. Por que a noiva leva? Por que existe o buquê e a noiva leva o buquê na frente? É como aquilo representa, simboliza as flores que foram colhidas ao longo da vida, que nada mais são do que os valores que a alma adquiriu, que a alma colheu. São todas as coisas, as belezas da alma que ela leva à frente da beleza do corpo. Então, antes de olhar para mim fisicamente, olhe para a beleza da minha alma. Essa que é a minha verdadeira beleza. Que agora ela vai ofertar. Ela vai sacrificar. Por quê? Ela vai compartilhar aquilo. Porque agora o seu marido, o seu amor, ele já as conhece. Ele já as viu. Agora ela não precisa mais do símbolo. Uhum. E que outra mulher possa cultivar valores e encontrar um homem que valorize ela não só pelo aspecto físico, pela beleza física, mas valorize ela pela beleza da sua alma. Então, se uma mulher pega um buquê, ela teria o compromisso de que ela só se casará com alguém que valorizar seus valores. Uhum. Valorizar sua alma. Muito bacana. Não tem outra curiosidade aí do casamento pra trazer, porque essa do buquê é uma quebra de paradigmas pra muitas pessoas que podem estar nos escutando. E tem alguma outra curiosidade? Inúmeras. Tudo dentro do casamento tem um porquê, tem um motivo, tem uma razão. Todos os movimentos dentro do casamento têm uma razão. Hoje tem um eclipse, não tem? Hoje eu acho que é um eclipse lunar. Ah, sim, a lua de sangue. Dia 14 de março. Uhum. O casamento em si é uma celebração lunar. É uma celebração do feminino. É uma celebração de exaltação do feminino. O personagem principal do casamento é a noiva. O noivo, ele é coadjuvante. Todo
a preparação, as entradas, a música, a expectativa tá pela chegada da noiva. Porque dentro daquela cerimônia, ela de alguma forma representa a lua, que é o aspecto feminino por excelência. E a lua nem sempre vem. A lua nem sempre vem. Às vezes ela vem minguante, às vezes vem nova, que quase nem aparece, até que chega um momento em que ela aparece plena, aparece no seu plenilúnio. Então o casamento, a noiva, quando ela aparece no corredor, naquele caminho, é como se ela representasse a própria lua cheia. Por isso o vestido branco, ela vem na sua plenitude, ela vem inteira. É uma entrega por inteiro. Ela se faz noiva e se entrega para o seu cavalheiro, para o seu noivo, que está lá representando o sol. Ele está lá representando o sol. O sol sempre está. O sol não entra. Por isso que ele já tá lá esperando. Ele está lá. É óbvio que o noivo tem a sua entrada, mas ele está lá. Ele entra, e daí entra padrinho, entra madrinha, entra um monte, todo cortejo, e ele fica lá. Ele tem que estar lá. Ele é o eixo. Até que quando o sol está lá e a lua vem e alinha com o sol, acontece um fenômeno astronômico que a gente conhece por eclipse. Só que nesse caso um solar. E quando esse alinhamento é perfeito dessas duas forças da natureza, o Sol e a Lua, acontece em muitos lugares do mundo um halo dourado em torno da Lua. Quando o alinhamento é perfeito e justo. Esse halo é a aliança que eles vão trocar logo depois. Então a aliança é o símbolo do alinhamento perfeito daquelas duas forças da natureza representados pelo noivo e pela noiva. Ali o que se casa é o melhor. É o que eles têm de mais elevado, de mais profundo, de mais verdadeiro. Então, o casamento nem começou. E tem todo esse simbolismo, toda essa conexão. E é por isso que quando o noivo vê a noiva vindo na sua direção, vestida, preparada, arrumada, para se entregar para ele, é uma cena muito poderosa. Porque é o primeiro grande movimento ritual dentro da celebração, que é o alinhamento dessas duas forças. Muito legal. Conta pro pessoal aonde que eles podem te encontrar para conseguir usufruir de uma celebração construída com todo o teu know-how aí do simbolismo, das práticas e tudo que tu construiu até agora de conhecimento. Bom, convido vocês para acessar o meu perfil no Instagram, que é Rodrigo Araújo _celebrante. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo sobre celebração, muitas inspirações para o casamento de vocês. É um universo muito bonito. E se fizer sentido para vocês uma celebração que possa exaltar a jornada, o caminho, os valores de vocês, algo que vai ser feito exclusivamente para aquele momento, entre em contato. A gente verifica a disponibilidade de data, de agenda, que ela é bastante concorrida, mas é uma experiência muito, muito bonita. Segue lá, se interem. Primeiro eu queria dizer que existe essa possibilidade. Celebrantes de casamento existem. Boa! Acho que essa é uma primeira mensagem. Celebrantes de casamento existem. Então, para vocês que querem casar num ambiente que não é necessariamente religioso, querem casar num lugar social, num clube, numa praia, na montanha, numa casa de festas, o celebrante pode fazer a celebração para vocês. Ele existe e temos aqui. O representante. Rodrigo, muito obrigado, sem palavras, por todo o conhecimento, a reflexão, os pensamentos. O Gabriel ali tá sério, ele deve estar pensando em tudo, tentando raciocinar tudo que aconteceu. Mas antes de nós finalizar,
eu quero te presentear com uma lembrança de um dos nossos patrocinadores, que é a obrigado. Fábrica de Suplementos. Então a gente vai te presentear aí com algumas barrinhas de proteína. Nossa, já serão consumidas em seguida. Perfeito, merece. E a gente agradece muito a tua presença, o fato de tu trazer toda essa expertise aí sobre a filosofia e como a gente pode trazer esses conceitos para ressignificar muitas coisas nas nossas vidas. Que obrigado. A gente viu que falar de filosofia é fácil, né? Passou rápido, parece que a gente poderia ficar aqui mais verdade. horas e horas conversando e não esgotaria, né? Não esgotaria. Essa é a magia, né, do diálogo da filosofia. E eu queria te entregar também aqui um presente da Nova Acrópole de Santa Maria. Aqui é um folder que fala um pouco sobre a estrutura do nosso curso, bacana. os temas que nós abordamos no curso Filosofia para Viver. Perfeito. A Nova Acrópole aqui em Santa Maria, ela já existe há 10 anos e agora está ali na Bozando, bem no centro, em cima da Eni Calçados, então é um lugar bem conhecido, bem fácil de acessar. Que legal, muito obrigado. E um livro da nossa ex-diretora internacional, a professora Adélia, porque ela faleceu ano retrasado, mas deixou obras incríveis e foi uma mulher extraordinária. Olha a ideia das filósofas que eu te comentei lá no meio. Verdade. Uma grande mestra de vida e que deixou um legado aí nesse pequeno livro, em tamanho, mas gigante em conteúdo, que é O Caminho para a Vitória. E a capa aqui, quem que tá em evidência ali? O coração. Muito legal. Coração. O caminho da vitória, de alguma forma, é o caminho do coração. Muito bacana, muito obrigado. Com certeza eu vou ler e inclusive vou te dar um feedback depois lá no Instagram do presente. Muito obrigado mesmo. E que a gente possa, já que a gente não conseguiu esgotar os conteúdos, que a gente possa num futuro próximo construir outros episódios, conhecendo até a escola da Nova Acrópole em loco, com certeza, com outros profissionais, podendo fazer uma roda de conversa. Com certeza vai ser uma satisfação imensa. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, não esqueçam de deixar o like nesse episódio, compartilhar esse conteúdo todo com mais pessoas e se inscrever no canal. Essa é a forma que a gente tem de mostrar para a plataforma que todo esse conhecimento que a gente está trazendo é relevante para que as pessoas aprendam e tenham uma vida melhor. Além disso, durante todo o episódio, em algum lugar dessa tela, tem um QR Code, nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente quer agradecer a Fábrica de Suplementos, Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Então não esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas, porque eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.